Eu queria começar aqui com duas frases. Eu perdi tanto tempo com medo das coisas darem errado e no final o que deu errado não foi nada do que eu pensei. Uma outra frase é: pensar que pode acontecer ou que temos medo não significa que irá acontecer. A antecipação, especialmente no trabalho, ela pode sim ser uma ferramenta muito boa. Ou quando vamos fazer algo novo, enfim, ela pode até nos ajudar. E é uma função do pensamento, então de fato nos ajuda. Ela pode nos ajudar a nos organizar, né? A otimizar e até reduzir o erro em algumas situações. Mas para lidar com problemas pessoais, você já reparou que tudo aquilo de pior que você tentou prever, nunca aconteceu? Ou que pelo menos não da forma como você imaginou? Já reparou que normalmente imaginamos coisas muito mais terríveis do que a realidade? Isso significa que talvez estejamos avaliando mal ou pensando errado sobre as situações. Mas normalmente é a forma como a gente antecipa, né? A gente sempre antecipa pensando de forma mais negativas para poder reduzir a margem de erro. Outra coisa que acontece é a gente achar que antecipação é sinônimo de segurança e certeza, enquanto antecipar é pura imaginação. A antecipação faz com que a gente fique meio que como um radar constante, tentando reparar o tempo inteiro em tudo em volta, né? A gente pode dizer que é um pouco paranoico, né? No termo não é muito legal, mas e sobretudo sobre o nosso próprio corpo. Qualquer sensação que a gente tem, a gente já fica meio nervoso. Então, por causa disso, qualquer alteração já emite alarmes para o cérebro e para o corpo. Então, a gente pensar que pode acontecer o que temos medo não significa que irá de fato acontecer. Então, a gente tem que buscar sempre dialogar com a gente mesmo, dizendo pra gente que não existe regra que determine se aquilo vai se repetir, quantas vezes vai se repetir, não tem como prever, não tem como controlar, tá? E a gente tem que tentar afastar sempre esse pensamento quando vier, porque se você ficar repetindo para si que vai acontecer, vai acabar, né, gerando pensamentos negativos que geram sentimentos negativos, sensações ruins no corpo e assim, sem você perceber, por medo de ter uma crise, você pode acabar programando uma crise que não precisaria acontecer, né? Considerando que você pode estar ali com o seu corpo já mais sensível, mais estressado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para, primeira coisa, não termos a antecipação como um hábito, tá? Então, número 2, a gente tem que entender que antecipar é diferente de ter segurança e de ter controle. A gente não pode achar que tentar antecipar é sinônimo de certeza, tá? Porque a gente viu que a antecipação, ela é imaginação e nunca acontece exatamente como a gente tenta prever. 3, a gente tem que dar espaço para o surpreendente, né? Viver uma atitude de fé. A gente tem que fazer a sua parte, mas dar espaço para que coisas inesperadas aconteçam. Abrir espaço até para que coisas melhores do que a gente imaginou aconteçam. Isso é libertador e alimenta a nossa autoconfiança. Então, se você sente que você precisa controlar tudo, se você sente que abrir espaço para o desconhecido te faz sentir inseguro, insegura ou com medo, isso por si só já é uma coisa importante para ser investigada, né? Para ser trabalhada, para ser cuidada, né? No espaço terapêutico. Então, talvez seja importante você entender de onde vem essa falta de segurança, essa falta de confiança em coisas boas, né? Essa ideia de que para se manter seguro é preciso controlar, né? E de que o futuro está cheio de coisas das quais a gente tem que se proteger o tempo todo, né? E ter atenção com essa certeza de que as coisas ruins estão sempre para acontecer. Por que que não pode acontecer melhor do que a gente pode imaginar? Melhor do que a gente espera? Né? Então, a antecipação, ela é um recurso do pensamento, ela é imaginação, é uma função sábia também, né? Mas o nosso consciente deve educar esse recurso do pensamento para que ele seja usado de forma dosada, né? E que ele seja um aliado, assim, e não uma coisa negativa, não um hábito. Mas como eu sei que a pessoa fica com medo de sair, né? Fica com medo de
fazer qualquer coisa e ter uma nova crise, e então passar mal, como eu sei que sair de casa muitas vezes pode ser cansativo, porque você fica em estado de vigília o tempo todo, tentando prever quando vai ser a próxima crise, então a gente vai apresentar formas de tentar mudar, melhorar, trabalhar essa atitude do medo de acontecer. Então, se diga sempre que não tem nada que aponte para que você terá novas crises, certo? Se diga também que aquela crise ou qualquer outra deve ser tratada como uma crise isolada e tente não ficar pensando nela depois que os sintomas cessarem para não alimentar e não reviver a crise sem que ela esteja acontecendo, tá bom? E também não organizar sua vida em torno da crise. Outra coisa, quando eu fico antecipando, eu estou programando. Então, se você fica afirmando, eu vou ter agora, ai meu Deus, e agora? E se eu for lá, eu vou ter no trabalho. É como se você tivesse, de alguma forma, mandando mensagens para o seu corpo fazer isso. Então, ao chegar no trabalho, você vai ver que o seu corpo já vai começar a sentir sintomas de estresse, de medo, de proteção. E aí, eventualmente, acontecendo algum gatilho, pode ser que você ajude o seu corpo a iniciar uma nova crise, entendeu? E aí começa a fugir um pouco dessa crise por causa de uma raiz, né? Por causa de um sofrimento, seu corpo ele começa a ficar sensível. Então o que acontece é que você se torna altamente sensível aos sintomas e reage com receio simplesmente devido a experiências passadas de pânico com as quais você associou, né? Então, como consequência desse tipo de associação condicionada, é possível que qualquer sintoma produzido por coisas que você faça seja também eventualmente levado ao ponto de uma crise de pânico, tá? De uma forma automática, sem que você perceba isso, sem que seja uma coisa consciente. Então, devido ao incômodo profundo que esses sintomas geram, fica difícil de conscientemente você se convencer de que esses sintomas não devem ganhar tanta importância. Eu sei, tá? Tanto palco. Mas o que eu tô querendo dizer é que é preciso tentar e dialogar consigo mesmo, até de uma forma, assim, coerente, assim, tentando buscar uma lógica de que você não tem certeza que vai se repetir. Porque você passou uma vez por um momento desagradável não significa que você vai passar novamente, né? Então, senão você pode interpretar qualquer dor de cabeça, qualquer taquicardia como o início de uma nova crise, tá? Mesmo que inicialmente não seja. Então, lembrando, gente, que o estresse, o medo, ele deixa o corpo mais sensível, mais suscetível. E quando a gente tem pensamentos de coisas ruins que podem acontecer, o nosso corpo gera essas emoções. Então, nesse caso, é entender que sensações cotidianas podem se tornar ameaçadoras se você ficar nesse excesso de foco, nesse hiperfoco, dando muita importância para elas. Às vezes a gente tem que reduzir, a gente sabe já que elas são importantes, mas a gente tem que reduzir na prática a importância delas para não desencadear uma nova. Outro ponto, se eu acho que vai acontecer mesmo, por que eu não largo o controle e o medo de acontecer? Por que controlar alguma coisa que eu já sei que vai acontecer? Já pensou nisso? Depois de ter muitas crises, gente, eu comecei a pensar que tentar prever ou não mudava as coisas, entendeu? E que na verdade piorava, porque eu sofria duas vezes. Então quando as crises aconteciam e quando não aconteciam, eu sofria, entendeu? E que por isso não seria inteligente ficar tentando prever e sofrer por antecipação, né? Tentando controlar e ficar focando nesse medo de acontecer. Outro ponto é você tentar pensar que você vai continuar fazendo as coisas mesmo que aconteça uma crise. Então, assim, se tiver uma crise, eu vou continuar. Quando você sentir confiança em adotar essa postura de enfrentamento, né? Ou seja, de manter essas atividades sem se esquivar, sem tentar se proteger, sem ficar antecipando, tá? Tentando viver ao máximo de uma forma normal, tá? Ao mesmo tempo que você está cuidando em paralelo da crise, você não está negligenciando a crise, tá? Você está cuidando em paralelo de uma forma profunda. Através do meu método, ao mesmo tempo você cuidando dessa raiz, você
reduz a importância desses sintomas, tá? Tirando a atenção deles, colocando foco na confiança de que você consegue atravessar uma crise, você é capaz, tá? E que a sua vida não vai mais se resumir nessas crises. Isso também é uma estratégia muito potente que você deve fazer com acompanhamento e com mais segurança, tá? E com o tempo você vai perceber que você vai ter menos medo de ter crises, porque você vai ganhar confiança de que você consegue passar bem por elas. Então, fazendo esse trabalho que a gente está fazendo de consciência, eu estou passando um conhecimento para vocês e vocês vão tornar esse conhecimento ferramenta no dia a dia, tá? Nesse trabalho de consciência sobre as crises, você vai conseguir atravessar esse enfrentamento se sentindo seguro, consciente e com responsabilidade, tá? E de preferência, ter um terapeuta para você fazer esse equilíbrio, para você não demandar demais, eventualmente, do seu corpo.